Olá pessoal, bom dia, professor Joy Roriz. Aula de hoje nós falaremos um pouco a respeito do recurso de revista. Como nós estamos estudando aí a sistemática recursal no processo de trabalho, é importante a gente relembrar aí algumas questões gerais importantes. A teoria geral dos recursos no processo de trabalho ela encontra-se prevista na CLT, com a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, por força do 769 da CLT, e nós temos então a nominação e o regramento dos recursos eminentemente trabalhistas. No caso, o recurso de revista é um dos recursos eminentemente trabalhistas. A aula anterior nós falamos a respeito do recurso ordinário, tivemos oportunidade inclusive de em sala de aula fazer uma peça prática, né, do recurso ordinário, que foi o primeiro recurso que nós estudamos em espécie, e agora a gente fala um pouco a respeito do recurso de revista, e conforme salientei anteriormente, um recurso eminentemente trabalhista, com a previsão na CLT. Então, o recurso de revista, ele era anteriormente denominado como recurso extraordinário para o TST, e aí posteriormente, né, com a Lei 869 de 49, houve uma alteração e ele passou a ser então denominado como recurso de revista. Ele é um apelo extremamente técnico e de âmbito restrito. O que isso significa? Significa que ele é um recurso que podemos estabelecer aqui uma comparação semelhante ao que lá no processo civil nós temos do recurso especial e do recurso extraordinário. Vocês vão perceber que, de certa forma, ele agrega elementos de ambos os recursos de natureza civil. Então, o recurso de revista é um recurso eminentemente técnico, ele tem um cabimento restrito. Eu sempre saliento isso, né, que recursos para tribunais superiores é aonde realmente o advogado mostra que tem conhecimento técnico. Se ele não tiver o conhecimento técnico, ele não consegue a admissão, sequer a admissão desse recurso. Então, daí essa denominação, né, de recurso de natureza altamente técnica e de âmbito restrito. O recurso de revista ele não tem como finalidade, por exemplo, reavaliar provas, ele não reanalisa questões que já foram amplamente discutidas na primeira e na segunda instância. Ele vai analisar questões legais, questões pertinentes à divergência de jurisprudencial. Então, ele tem o objetivo primordial de uniformização de jurisprudência, né, de resguardo da Constituição Federal, da lei federal. Então, ele é um recurso eminentemente técnico. Por essa razão, a sua interposição não vai ocorrer da forma do artigo 899, ou seja, por simples petição. Você se lembra que a gente falou o que seria esse recurso por simples petição? O recurso por simples petição é aquele que não precisa de razões recursais, basta a petição e o pedido para reanálise da matéria pelo tribunal competente, pelo tribunal ad quem. Nesse caso, o recurso de revista, ele não é possível o seu manejo por simples petição. Por quê? Porque ele é um recurso de natureza altamente técnica. E, por força da súmula 425 do TST, o juspostulante não alcança o recurso de revista. Vocês lembram que a súmula 425, o que ela prevê? Ela prevê que o juspostulante ele se aplica na primeira instância e até na segunda instância, até no Tribunal Regional do Trabalho, e também com algumas limitações de ações de natureza especial, como por exemplo mandado de segurança, mas no âmbito recursal é possível o juspostulante até a segunda instância, ou seja, até o recurso ordinário. Recurso de revista ele já necessita ser subscrito por advogado. Bom, o objetivo, né, o fim primordial, como eu falei, uniformização da jurisprudência e interpretação da lei dada pelos tribunais. Você vai encontrar o fundamento, conforme o material que eu postei para vocês, vocês vão encontrar o fundamento lá no artigo 896 e suas alíneas. Então, como é que funciona, né? O recurso de revista ele é cabível contra os acórdãos proferidos pelos tribunais regionais de trabalho, tá? E aí
cabe aí uma leitura do 896 para ficar bem claro isso. O que diz o 896? Peço licença para vocês para a gente ler esse artigo, que diz o seguinte: cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho. Quando? Então, primeiro, ele cabe nos dissídios individuais e contra as decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho. Letra A. Derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado o tribunal regional, seu pleno, turma ou sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte. C. Proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Depois a gente vai falar da linha B, eu fiz questão de pular, né? No caso a linha A e C, que tratam primeiro da divergência jurisprudencial e em segundo lugar da afronta, violação direta e literal de lei federal ou da Constituição da República Federativa do Brasil. Se ele for proposto com mais de um fundamento e ele sendo admitido por apenas um deles, o TST pode apreciar de forma independente do juízo de admissibilidade, ou seja, se eu entrei com recurso de revista com base na violação da Constituição Federal, ele foi admitido, foi remetido para o TST, mas o TST vislumbra que além da violação direta e literal da Constituição Federal, teve também violação de lei federal. Então ele pode, independentemente do juízo de admissibilidade do juízo ad quem, né, do tribunal, que o tribunal procedeu, ele pode efetivamente receber o recurso por outro fundamento, não necessariamente por aquele fundamento que o recurso foi deferido a sua subida. Características do recurso de revista. No procedimento sumaríssimo, ele só é cabível se ele contrariar súmula do TST ou se houver violação direta e literal da Constituição Federal. São as hipóteses de cabimento do recurso de revista no procedimento sumaríssimo. No ordinário, ele vai ser cabível em todas as hipóteses previstas nas alíneas A, B e C. A linha B, que a gente não tratou, né, ele fala que é cabível também o recurso de revista quando der ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da alínea A. Então, quer dizer, cabe também o recurso de revista no caso de divergência de interpretação de lei federal, acordo coletivo, convenção coletiva, sentença normativa ou regulamento empresarial. O seu prazo é de 8 dias, né, assim como a regra geral dos recursos trabalhistas. O seu efeito, e aí entra aquela questão, né, do efeito dos recursos, ele tem efeito meramente devolutivo em regra, mas como estudamos lá no recurso ordinário, né, estudamos a teoria geral dos recursos, qualquer recurso é possível a obtenção em qualquer recurso do efeito suspensivo. E aí, através, né, das tutelas de urgência, das tutelas cautelares. Então, hoje, o entendimento do TST no sentido de que qualquer recurso possa vir a ter um efeito suspensivo. Regra geral, né, que os recursos trabalhistas têm efeito meramente devolutivo. A gente estudou isso lá no recurso ordinário. Mas é possível, né, que se atribua aí o efeito suspensivo também. A matéria nós já falamos, né, quais as matérias, é o 896, alíneas A, B e C. Importante depois que façam a leitura desse artigo, tá? A questão do pré-questionamento, a gente também fala bastante a respeito disso, né? O que é o pré-questionamento? Quer dizer, se eu ventilei uma determinada matéria em primeira e segunda instância e essa matéria não foi objeto da sentença ou do acórdão, no caso aqui mais especificamente do acórdão ou decisão do Tribunal Regional do Trabalho, eu preciso, através dos embargos declaratórios ou embargo de declaração,
promover o pré-questionamento, ou seja, ventilar a matéria que eu pretendo levar para a instância superior. Importante, lá no resumo que eu passei para vocês, a súmula 297 do TST, que fala o seguinte: diz-se pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Foi adotada a tese a respeito da matéria, ela está pré-questionada. Não há necessidade de embargos declaratórios. 2. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios, objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Aí a necessidade dos embargos declaratórios. Considera-se pré-questionada, inciso 3 da súmula 297, considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração. Então, o que acontece? Isso aqui é o que a gente chama de pré-questionamento virtual, né? Então, houve o ajuizamento de embargos declaratórios e o tribunal se manifestou sobre esses embargos declaratórios, mas de forma silente, quer dizer, manteve a decisão, o acórdão por seus termos e fundamentos. Isso é muito comum. Quer dizer, ele continua não se manifestando sobre a matéria, mas o fato de você ter entrado com embargos declaratórios, com embargos de declaração, embargos declaratórios, tornou a matéria pré-questionada, tá? Então, muita atenção aí na súmula 297 do TST, ok? O que mais? Bom, uma questão importante também do recurso de revista é a chamada transcendência, né? Então, hoje nós temos que comprovar a transcendência. Eu até fiz alusão aqui a alguns artigos, coloquei em nota de rodapé para vocês no resumo, alguns artigos aí que eu recomendo a leitura a respeito dessa transcendência. Isso está lá no 896A da CLT, né? O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. É bem semelhante à repercussão geral lá do recurso extraordinário, né? Quer dizer, o que significa a transcendência? Significa que aquela decisão transcende, que ela vai impactar não só as partes, que ela excede, né, aos limites ali interpartes. A decisão ali proferida pode afetar a economia, a sociedade, né? Então essa transcendência ela vem dessa situação. E lá no 896A fala, né, de alguns indicadores da transcendência: econômica, o elevado valor da causa; política, o desrespeito de instância recorrida à jurisprudência sumulada pelo TST ou pelo STF; social, postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado; jurídica, existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Professor, o que quer dizer isso na prática? Na prática, quer dizer isso, que se você não comprovar que o seu recurso tem transcendência, o recurso de revista, o TST não vai reconhecê-lo. Então você tem que provar, né, e argumentar, na verdade, além dos demais elementos que você tem que fazer constar nas razões recursais, você tem que comprovar, demonstrar aí a transcendência, ok? Eu passei para vocês um material, uma apostila, tá? Que tem um resumo dessa parte aí do recurso de revista. Aconselho que vocês façam a leitura nesse formato que nós estamos adotando agora. Vou tentar passar alguns resumos para vocês da matéria, né, que a gente faz lá na aula presencial, e me coloco à disposição para saneamento de dúvidas através do fórum que nós temos lá no nosso ambiente virtual, tá bom? Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima.